que os judeus foram tão perseguidos? O Novo Testamento critica os judeus. Quando esse pessoal olha de longe, ele fala, tá vendo? Os judeus são malditos. Os judeus rejeitaram e mataram Cristo. Então eles são especialmente perversos. Aí começa. A raiz do problema está nesse pensamento? É uma das raízes. A outra raiz... porque já existia perseguição aos judeus antes disso. Tinha, mas por quê? Porque o judeu não baixava a cabeça pro imperador, nem pro persa, nem pro grego. Ele falou, você vai ter que adorar o meu Deus aqui. Você vai. E aí o judeu é o tipo chato da antiguidade. Mas é verdade, porque os judeus eram exatamente o oposto da cultura greco-romana. A cultura greco-romana colocava, por exemplo, no centro o corpo humano. O ser humano. O ser humano e o corpo. Então, os esportes nus e a perfeição do corpo humano. E o judaísmo diz, pega leve, se veste. O foco não é o corpo físico, e sim é Deus, é a alma. Também os greco-romanos acreditavam que os judeus eram preguiçosos. Ah, é? Porque os judeus trabalhavam 6 dias por semana. O mundo greco-romano não tinha o conceito do sábado, do dia de descanso. Também, eles não entendiam se os judeus tinham fé ou não, porque quando os gregos ou os romanos entravam no templo, eles viam uma estátua, eles oravam para a estátua. Imagens, e judeus não tinham imagens. E eles chegavam e olhavam para as sinagogas, olhavam para os lugares, não tem uma imagem, eles diziam, esse pessoal não acredita em Deus, o que eles estão fazendo? Eles olhavam aquilo e diziam, tá alguma coisa errada. Quando eles chegavam em Israel, eles diziam, não, vocês têm que fazer como nós queremos. E os judeus diziam, não, a gente só tem um Deus. E para os gregos e para os romanos isso era uma afronta. E era o único povo que se negava a fazer. Por exemplo, tem uma história que eu acho bem interessante, Adriano. No ano 130, os judeus já tinham se revoltado várias vezes. Os romanos já tinham destruído o templo de Jerusalém, não tinha mais nem templo, e os judeus continuavam enchendo o saco dos romanos, e os judeus queriam fazer as coisas à sua maneira e não à maneira romana. E aí Adriano, que era imperador, ele diz, ok, vamos resolver o problema de uma vez por todas. Estão matando, expulsando, porque os judeus são milhões, é um povo enorme, não tem como simplesmente apagar o povo todo, eles vão apagar o judaísmo. Ele pega e reconstrói Jerusalém tinha sido destruída, e reconstrói Jerusalém como uma cidade pagã. Ele pega no local do templo de Jerusalém e coloca um templo pagão. Se os judeus iam orar lá, agora tem outro templo, eles vão orar lá. Ele muda o nome de Judeia, que nome mais judaico que Judeia, província Judeia, para a província Palestina, Jerusalém, Pélia e Capitolina. Ele faz um plano inteiro que custa uma fortuna para mudar Israel, para apagar a história do povo de Israel, e ele faz de tudo, e no final, o que acontece? Os judeus se rebelam mais uma vez. 2 anos depois dessa reforma em Israel, essa reforma política, geográfica, arquitetônica, religiosa, os judeus se rebelam, e aí Adriano diz, ok, cansamos, e aí ele vai matar e expulsar a maior parte dos judeus de Israel. Uma carnificina, uma destruição horrorosa. A gente sempre fala da destruição do ano 70, que destrói o templo como a pior. Não foi a pior foi a destruição de Adriano. E aí os judeus passam a ser minoria em Israel. Por Adriano, não antes, vai ser só a partir do ano 136 que os judeus passam a ser minoria, até 1948. Quer dizer, até a independência do Estado moderno de Israel. A gente está falando aí de um período de 1900 anos, que os judeus vão passar a ser minoria. E tu vai ver que não adianta, os judeus foram expulsos de Israel, foram exilados pelo mundo, foram perseguidos. A gente está falando das cruzadas, Inquisição, de um holocausto, de tantas perseguições, e ainda assim, 1900 anos depois, os judeus voltam, falando o mesmo idioma, adorando ao mesmo Deus, seguindo as mesmas tradições. Obviamente a religião vai evoluir, ela vai se adaptar, mas nada adiantou.